Oi, imperadores e imperatrizes do Viva Viena! Hoje a gente vai conversar sobre ticket de metrô, ticket para o transporte público daqui de Viena. Um ponto muito importante, o ticket que você for comprar, a maioria deles, você tem que se lembrar de validar. Tem uma maquininha azul em toda a estação. Se você comprar o ticket de ônibus, você também precisa validar. Por mais que você compre com o motorista do ônibus, tem uma maquininha dentro do ônibus para você validar. Você não pode ficar sem validar seu ticket. Se você comprar seu ticket e não validar, você e for pego, e passar alguém controlando se você tem o bilhete ou não, você vai receber a multa porque você não validou. Então não vai adiantar nada você ter comprado se você não tiver validado. Eu falei validar 1000 vezes nessas frases, porque validar é a palavra-chave do vídeo, de todo esse assunto em torno do ticket para o transporte público daqui da capital austríaca. O turista, ele pode escolher entre diversos tipos de bilhetes para o transporte público. Tem de 24 horas, 48 horas, existem vários tipos. O bilhete semanal, se você for ficar. Tem mensal também, se for ficar muito tempo. E para quem mora aqui, tem até o bilhete anual, que é o que vale a pena, porque ele custa 365 euros para você usar o transporte público durante todo o ano, quantas vezes você quiser. Então é como se fosse 1 euro por dia só. Para quem mora aqui, vale muito a pena o ticket anual. Mas o vídeo de hoje é direcionado para quem está turistando na cidade. Se você quiser comprar o de 24 horas, no momento que você validar, ele vai contar 24 horas a partir do horário que ficar gravado no bilhete. Então, se você validou o seu bilhete de 24 horas às 14 horas, vai valer até 14 horas do dia seguinte. Ele não perde a validade porque o dia virou. São 24 horas contados a partir do momento da validação. Acontece o mesmo com o de 48 horas e o de 72 horas. Este daqui é um de 24 horas. Aqui tem essa setinha para mostrar onde você deve validar. Então é essa ponta que você vai colocar na máquina do transporte público, do ônibus ou do metrô. Para validar no metrô é na estação. Você compra o ticket, antes de você descer para a plataforma do metrô, vai ter o aparelhinho azul para você validar. No ônibus você compra com o motorista e a maquininha está dentro do ônibus. Então é por isso que eu tô focando nesse assunto, nessa diferença, para você não se confundir. O do ônibus é a compra e a validação dentro do ônibus e o metrô é compra e validação fora do metrô, tá certo? E aí quando você valida o ticket, ele aparece aqui, ó. A semana que você tá usando, o horário aqui é até 14h10. E isso é que o controlador vai ver se você tá com o ticket do dia, se tá válido ou não está válido. Algumas tintas, como essa daqui, você já podia ter colocado direto no bolso, mas algumas elas saem, algumas vezes que eu já validei, fica parecendo tipo uma tinta fresca, assim, não fica parecendo caneta, fica parecendo, sei lá, algum marca-texto também é demais, mas enfim, se você passar a mão ele vai borrar, então se você colocar no bolso vai borrar. Eu sempre dou uma sopradinha antes, quando eu vejo que é essa tinta que vai manchar, eu dou uma sopradinha antes, ou eu faço assim, pra não ter dor de cabeça depois. O ticket semanal você não precisa validar, porque ele começa necessariamente na segunda-feira e termina no domingo. Então, ó, eu tenho um semanal aqui pra mostrar pra vocês. Falei que eu fiquei um tempo acumulando, né, ó, de 2016. E aqui ele tá falando que é válido do dia 4 de julho de 2016 ao dia 10 de julho de 2016. Então, você não precisa validar porque aqui no ticket já tá dizendo
quando que ele é válido? Do dia 4 ao dia 10. Mais do que isso você não pode usar, antes disso você também não pode usar. O ticket semanal já aconteceu comigo, do amigo meu vir me visitar, ele comprou o ticket semanal, quando ele foi embora, meu marido e eu presenteamos alguma outra pessoa que estava lá na estação de trem para ela poder usar nos outros 2 dias que restavam do ticket semanal. Você pode passar adiante, fazer uma boa ação, né? Então a pessoa economizou 2 dias de transporte público porque a pessoa pôde usar o cartão que a gente deu, o cartão semanal que ainda estava válido. Tem um ticket que pouca gente conhece que se chama Wiener Einkaufskarte. É o ticket para shopping, para fazer compras. É este daqui e ele funciona de... Opa! E ele funciona de 8 da manhã até 8 da noite. O valor dele é 6,10, tá aqui no canto. E pra falar bem a verdade, eu não entendo muito bem porque ele existe, até porque ele funciona de 8 da manhã às 8 da noite. Então, por 6,10 eu já pagaria pouco a mais pro ticket de 24 horas. E você poderia voltar até mais tarde, poderia emendar um jantar e tal. Então, eu não vejo muita utilidade para este ticket aqui. Mas se for útil para você, para o que você tiver vindo fazer, ele existe. Se você vira utilidade nele, ele existe. E tá aqui, é o Einkaufskarte, em algum dia da semana, de 8 da manhã às 8 da noite. Mesmo que ele já tenha um horário pré-estipulado, ele precisa validar, porque ele vale em qualquer dia da semana. Então você precisa validar para mostrar que você usou em determinado dia da semana. Até agora, o único que não precisa validar é o semanal. O ticket mensal, ele é válido do primeiro dia do mês até o segundo dia do mês seguinte. Então, se você comprar um ticket para agora, o mês de... Vamos falar abril, porque agora o março já tá na metade. Então, se você quiser comprar o ticket mensal para usar em abril, você pode comprar e usar no dia 1º de abril e ele vai ser válido até o dia 2 de maio. Se você comprar em algum stand da Wiener Linien, que é a empresa que vende os tickets para o transporte público da cidade, se você não for usar, você pode passar para outra pessoa. Mas se você comprar pela internet, não pode passar para outra pessoa, mesmo que você não vá usar durante o mês todo. Falando sobre preços agora, o de 24 horas eu já falei, é 7,60, o de 48 horas é 13,30 e o de 13,30 € e o de 72 horas custa 16,50 €. Um outro ticket pouco conhecido é o Art-Tage Klimakarte. Eu sei que o nome é um pouco complicado e eu fico pensando num jeito para facilitar para vocês, mas se você vir um 8 Tage, T-A-G-E, é esse daí. E Klimakarte vai estar escrito só como a gente escreveria em português, só que no lugar do C do clima é um K. Enfim, é um ticket bastante interessante se você estiver em grupo, e se você quiser andar muito na cidade, usar o metrô por poucos dias. Este Art-Tage Klimakarte, ele tem 8 tirinhas, então você pode validar uma tirinha só e ela vai valer para esse dia. Mas esse mesmo ticket vai valer para algum outro dia que você vai usar. Não dá pra entender direito ainda, né? A tirinha é como se fosse um ticket individual, entendeu? Você não precisa, por mais que você tenha comprado esse ticket de uma vez só, ele vai valer para 8 vezes, 8 dias diferentes que você quiser usar o transporte público. Você não precisa usar hoje, amanhã, depois de amanhã. E aí você valida uma vez, destaca, valida outra vez, destaca, valida numa quinta-feira, destaca, aí depois sei lá, na próxima segunda, destaca. Eu falei que esse ticket é interessante porque, de repente, se você tiver com mais gente, vocês podem dividir o valor desse ticket e dividir as corridas desse ticket. Ele custa 38,40 € e dura e é válido até 1 hora da manhã do dia seguinte. Então você pode andar durante o dia inteiro até 1 hora da manhã do dia seguinte e aí ele perdeu a validade. Pode ser interessante para quem tiver para uma família, por exemplo, que não queira pegar o transporte público todos os dias, um dia seguido do outro.
Para você comprar ticket, você escolhe o desenho do adulto, aperta quantos adultos estão com você e aperta aqui no verdinho. Quando você apertar, é só colocar o dinheiro aqui, as notas, ou moeda aqui. E aí o seu ticket e o troco vai sair todo aqui, o troco só sai em moeda. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido essa explicação do Arthur Tager, Clima Carter. Pode ser que tenha ficado um pouco confuso, mas se você tiver alguma dúvida, é só você escrever aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!